Colégio e Curso SEI. A gente sabe aprovar. Galera da SpaceX, atenção! Agora nós vamos falar de um movimento muito importante, chamado movimentos de vanguarda. O que foram os movimentos de vanguarda? São movimentos que vão acontecer ali no final do século XIX, mas que serão fundamentais para o modernismo de 22. Para a gente pensar Semana de Arte Moderna, 1922, eu tenho que pensar nesse movimento chamado movimentos de vanguarda. O que foram eles? O nome vanguarda quer dizer à frente do seu tempo. São movimentos que vão, de alguma forma, romper com aquilo que a tradição impunha. Que tradição? O mundo conservador, o mundo que é pautado pela academia, por aquilo que seria uma elitização cultural. Eles vão romper com todos esses valores estabelecidos e construir novos valores. Com esse olhar de nova percepção, de novos valores, eu tenho que entender o seguinte: quais foram os movimentos que mais representaram e mais impactaram na sociedade e no mundo, ali naquele início, naquela transição do século XIX para o século XX. Bem, eu acho que o primeiro grande movimento se chama futurismo. Futurismo tinha como grande cabeça, o grande mentor, Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti era um radical. Ele fez um manifesto em que ele apoia ideias como a guerra, ele vai apoiar a destruição do passado, literalmente a destruição do passado, vai destruir museus, destruir bibliotecas. Ele entende que apagar o passado é fundamental, porque o futuro seria produto de uma ação que não olhe para o passado. Essas ideias são radicais, e são ideias, por exemplo, que vão influenciar a primeira Semana de Arte Moderna. Lá na primeira Semana de Arte Moderna, você vai ter uma postura iconoclasta de ficar rompendo com valores do passado, influenciados pelas ideias de Marinetti. Bem, qual é a grande polêmica que temos aí? A gente sabe muito bem que a gente olha para o passado e estuda o passado para não repetir os erros no futuro. Se eu apago o passado, eu vou achar que tudo aquilo que está acontecendo é uma coisa inédita, porque eu não tenho o passado para olhar, eu não tenho a memória para olhar. Por isso que precisamos preservar a memória, porque a gente começa depois a questionar se houve realmente escravidão no Brasil, racismo, a gente começa a falar que não houve importância do movimento sindical, a gente começa a falar que não houve, ditadura, a gente começa a falar um monte de coisa, porque ao se apagar o passado, você acaba possibilitando que isso ressurja e reapareça no futuro. Tá bom? Então, futurismo é uma obra que está se questionando ali, Marinetti. Ele vai influenciar demais a Semana de Arte Moderna. Já o segundo é o expressionismo. O expressionismo é normalmente o quê? Ao contrário do impressionismo, que tinha a valorização do momento, o expressionismo ele pinta aquilo que ele sentiu ao ver uma imagem. Então, quando você vê uma obra expressionista, é uma obra muito forte, calcada no sentimento, naquilo que é a expressão emotiva do artista em relação a uma realidade. Por isso que você, ao ver quadros de Van Gogh, Bernard Munch, que tem um dos quadros mais icônicos da história da arte, que é o Grito, aquela imagem toda distorcida, o cara com aquela boca aberta ali, como se estivesse gritando e o som não sai, aquilo ali são ideias que são trabalhadas, que são exploradas dentro da pintura, dentro da arte, para poder justamente o quê? Questionar, refletir o que é o mundo. A gente não pode achar natural a guerra, a pobreza, a gente não pode achar violência, coisas como essa normais. A gente tem que refletir e botar para fora essa angústia, essa questão de não aceitar passivamente isso. Então são quadros muito fortes, as cores fortes, torcidas, servem para poder enfatizar isso. Outra obra é o surrealismo. O surrealismo vai explorar sonho, fantasia, loucura. Esse trinômio, sonho, fantasia e loucura, se afasta completamente da realidade. E muita coisa parece que não tem razão, não tem lógica. Salvador Dalí é o mestre e consegue explorar isso com maestria. E ele coloca diante de nós imagens que nós vamos assim desafiar a consciência, a razão. As obras de Salvador Dalí são icônicas até os dias de hoje. E até mesmo, como ele dizia, quem é o surrealismo? Ele era o surrealismo. Ninguém pintou o surrealismo como Salvador Dalí. Então essa coisa de buscar imagens, peixes, um tigre saindo da boca do peixe, um elefante sobre pernas, um elefante levantado por balões. Pessoal, tem muitas referências que são típicas da obra de Salvador Dalí, que lança um olhar, ele usa a loucura,
esse contrassenso para poder apresentar um novo mundo, refletir sobre um novo mundo. Cubismo. Obra cubista de Pablo Picasso é o grande representante. A obra de Pablo Picasso é uma obra que vai explorar justamente o quê? Geometria e movimento. Dentro da poesia, você vai perceber em Oswald de Andrade, por exemplo, que ele vai usar a influência do cinema para produzir uma poesia cubista. E essa poesia cubista, ela vai explorar as possibilidades da palavra enquanto tradução de imagem. E aí são poesias assim que muita gente tem dificuldade de compreender porque não percebe esse conceito do cinema por trás da leitura do texto. Assim como o surrealismo. Você vai pegar muita poesia surrealista em que o cara vai falar da mulher que morre cansada de tanto som, ou que as asas se fecham e ela morre porque as asas se fecharam. Ele vai trabalhar com a questão assim, bem absurda da loucura para ser surrealista. Então, é muito importante que você entenda o conceito, veja o que está na apostila, para posteriormente entender isso lá no texto quando a gente estiver lendo. Por fim, dadaísmo, de todos o mais revolucionário, porque, como o próprio Destantizar ensina, né, como fazer uma poesia dadaísta. Pegue as palavras aleatoriamente dentro de um saco, vá fazendo uma atrás da outra. Bem, por que ele faz isso? Por trás dessa loucura do dadaísmo, o que há é, na verdade, uma grande crítica à guerra, à Primeira Guerra Mundial. O dadaísmo ele surge como um protesto contra os países que mantêm e conservam a arte tradicional, porque são os países que fazem guerra. Então, para romper com isso, eles produzem uma arte que hoje, até hoje, está presente nos salões artísticos, fazendo a chamada arte contemporânea. Então, muitas coisas que foram feitas aqui, até hoje, quando você entra no Museu de Arte Contemporânea, está lá o cara que pega o cabo da vassoura, ou pega a própria vassoura e transforma em cabelo, aí pega lá uma peça que seria de esgoto e transforma em um escorredor de prato. Os caras rompem com os limites da tradição, com os limites do chamado bom gosto. E criticam e vão relativizar essa questão, o que é bom gosto, o que é arte, o que é bem interessante. Então, se você ficou mais curioso, eu acho que vale a pena você buscar assim na internet imagens e mais dados para você entender melhor esse quadro. E fazer principalmente o exercício da apostila, para que você tenha dúvidas e me pergunte. Ok? Então, te espero na próxima aula e até lá.